É a carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos falar esta manhã uma mensagem, digamos assim, até um pouco fora da nossa curva, né? Nós vamos falar um pouquinho desse dia que comemoramos 23 anos da igreja, falar um pouquinho sobre exaustão, esgotamento e vida espiritual. Vou repetir: exaustão, esgotamento e a vida espiritual. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Tiago 5, 17 e 18. A minha tradução diz assim: Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém. Podem sentar, queridos. Bem, amados, nós vamos falar de um assunto que ultimamente pouco temos falado sobre ele. Mas nós temos vivenciado alguns casos aqui na igreja, fora daquela igreja, de pessoas mais ou menos com esse tipo de diagnóstico. Fruto de exaustão e esgotamento e com prejuízos, inclusive, na vida espiritual. Como os irmãos sabem, eu tive depressão profunda. Isso há 22 anos atrás. Fiquei 2 anos tomando remédio para dormir, remédio para ficar acordado durante o dia e ter um mínimo de disposição, e também o terceiro remédio para cuidar, do estômago, em razão do peso que eram esses remédios no organismo. Bem, irmãos, eu tive um gatilho, apesar de sempre ser uma pessoa um pouco assim a minha, no meu canto, eu, em particular, às vezes tenho dificuldade de me reunir com amigos, às vezes eu tenho um certo limite de tempo em que eu posso ficar tendo uma festinha. Eu sempre fui assim. Muitas das vezes a minha vida doméstica era os filhos vendo filme, comendo pipoca, e eu no outro canto, no outro quarto, na outra sala, lendo um livro. Isso sempre foi marcado na minha vida assim, mesmo solteiro, depois casado, mesmo depois, a gente percebe que tem um limite, inclusive, para suportar certas coisas. Bem, existe outra característica que envolve isso, mas acho que não cabe aqui falar sobre isso. Mas, queridos, quando nós tivemos a depressão, por causa dos problemas de família que tivemos, inclusive que ocorreu dentro da igreja, e que nós, em algum momento, até achamos que a igreja não ia continuar, por conta do descrédito que a situação gerava, queridos? E foi tempos difíceis, Algumas vezes eu reclamei com Deus de que, mesmo doente, eu tinha que cuidar da igreja, não me deram a oportunidade de eu me ausentar. Eu ouço até as palavras hoje que recebi da carta do conselho da igreja, se trabalhar, terá ajuda. Se não trabalhar, não terá ajuda. E eu reclamei muito isso com Deus. Também algumas situações que eu tinha que pôr filhos na escola, eu tinha que olhar a missão dos filhos, eu tinha que acompanhar a vida dos filhos, principalmente dos 2 menores, a menina com 6, o do meio com 12. O Tiaguinho, que já tinha 17 para 18 anos, estava bem construído já, criado em bases firmes de evangelho e de uma educação
paterna bastante forte, então tinha suas convicções já, tanto de fé como na vida. Mas os dois menores realmente trouxeram, assim, tinham um grau de dependência muito grande comigo. E eu tinha que me virar. Um dia dobrei os joelhos, não é? Para reclamar com Deus, não é? Como eu costumo dizer. Não reclamar de Deus, mas reclamar para Deus. A diferença da murmuração, que às vezes as igrejas condenam, tá? Reclamar para Deus é uma oração. Tá? Se você ler Lamentações de Jeremias, te responde o que eu estou te falando. Tá? Lamentações de Jeremias é só ele reclamando. Tá? Mas reclamar de Deus, ou seja, atribuir a Deus o problema que nós estamos passando e culpar Deus por aquilo que estamos vivendo, aí sim, aí é murmuração. Não saber diferenciar essas coisas. Tá? Porque geralmente o pastor condena até quem reclama. Não é? Bem, queridos, um belo dia, ao acordar e ter a responsabilidade com os filhos, com a casa, com a igreja, Deus me disse claramente, não é? Esta é a razão porque você ainda levanta. Essa é a razão porque ainda você está de pé. Se não houvesse essas lutas e essa necessidade de você cuidar dos teus filhos e da igreja, tu já estaria morto. Tu não levantaria da cama. Tu não teria ânimo e disposição. Quando Deus me falou aquilo, bastou. Num salto eu levantei e fui cuidar da vida. Num salto eu levantei e pedi para Deus, me livra desses remédios. Eu não quero ficar dependente deles. No outro dia, eu estava sem os remédios. Aleluia. Até hoje, durmo sem remédio. Trabalho sem remédio. Queridos. E é assim que Deus faz, queridos. Então esse é um testemunho de vida, né? E Deus também me disse, né? Te darei vida longa, colocarei mocidade no teu físico, na tua mente. Aí quando vocês veem que eu li um livro aí 2 vezes no dia, vocês às vezes, né, ficam de boca aberta, mas isso são coisas que Deus faz, queridos. Né? Mesmo vem aqui. Bem, queridos, e nós estamos aqui diante de um homem que Tiago dá testemunho dele, e Tiago é a carta, digamos assim, mais característica de sinagoga. As expressões que Tiago usa, o público que Tiago fala é muito judeu. Não é? Tanto que quando montou o cânon, inclusive, eu ouvi muita crítica de que Tiago parecia muito mais, né, um exercício de religião judaica do que cristianismo. Mas nós estamos diante de um texto inspirado, um dos mais lindos que nós podemos ler na Bíblia, quando o assunto é vida cotidiana, quando é vida diária. Tá? Isso é aquilo que eu digo para os irmãos. Não adianta você vir aqui, ouvir a palavra e não ter lição de casa para fazer. Ou seja, algo para você, não é? Aplicar na tua vida. Isso é fundamental, tá, queridos? Bem, amados, e a Bíblia, aqui na minha tradução, ela diz que ele é humano e frágil, como nós. Talvez as grandes, ou as mais simples traduções, Tiago era sujeito às mesmas paixões que nós, tá? Eu entendo que humano e frágil nos dá um entendimento talvez mais preciso sobre a realidade de Elias, não é? Que ele está falando aqui no texto. Elias era um homem frágil como nós. O que ele está dizendo? Que você olha para o ministério de Elias, é um ministério acompanhado de muitos sinais. Sinais poderosos, vivos, sinais muito de despertamentos. E alguém, o próprio judeu, de alguma maneira, tinha Elias como um profeta extraordinário, porque os judeus entendiam Deus através de sinais, e na ausência de sinais eles não entendiam muito as coisas de Deus. E Elias foi um homem assim, acompanhado de muitos sinais. Mas a Bíblia aqui está dando testemunho de Elias, que ele era como um de nós, como eu e você. E quem sou eu e quem é você? Segundo a palavra de Deus, tá? Aqui, antropologia bíblica, tá? Para alguém não achar que a palavra não é teológica. Elias era humano. E uma característica da humanidade é a sua fragilidade. O ministério de Elias, poderoso daquele jeito, tá, queridos? Não o recomenda biblicamente como um homem poderoso.
sem falhas, sem fraquezas, sem problemas, tá? A Bíblia não coloca ninguém, inclusive Elias, um rótulo de super-homem. Lembram o livro, velho livro de Paulo Romero, não é? Super crentes, não é? Uma apologética quanto a essa ideia do dia de amanhã, por exemplo, do empoderamento feminino. Bem, se a mulher cristã se achar empoderada, segundo o que está sendo ensinado por aí, de crente você não tem nada. Porque seja homem, seja mulher, todos nós, seres humanos, somos frágeis, temos limites, tá, queridos? Mas mesmo assim, o bom é que, mesmo assim, Deus pode me usar. Deus pode te usar. E esse é o maior testemunho que Tiago dá aqui de Elias. E a Bíblia diz que ele orou com insistência, persistência, ou perseverou na oração. E ele atua numa das áreas em que os próprios discípulos de Jesus ficaram admirados quando Jesus disse ao mar, não é? Se acalma, vento, se acalma, para, ondas, não é? Se tranquilizem, não é? Que homem é este? Não é? Que até o mar, não é? Lhe obedece. É? E Elias trabalhou muito nessa área. Elias, diz o texto, que ele orou com insistência por algum tempo. E não houve, não é? Chuva em Israel. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. Olha só, queridos. Não é só para Israel, mas o povo antigo, toda a antiguidade, que vivia principalmente de recursos primários, ou seja, da natureza, digamos, agricultura, pecuária, pesca, tá? Essas três áreas que a Bíblia trabalha muito e que os povos antigos se dedicavam a ela, tá? E eles atribuíam isso, de que havia fartura sobre a terra, para alimentar povos, para alimentar os gados, não é? De alguma forma, isso existia, porque havia a bênção de Deus sobre eles. Não é só o povo de Israel no Antigo Testamento que acreditava nisso, que quando chovia e a terra dava fruto, isso era atribuído, geralmente mesmo os pagãos atribuíam isso a uma entidade, a uma divindade, a um Deus. E os israelitas também absorveram esse conceito, de maneira que a terra precisava receber a chuva, né? E você sabe que em Israel, pelo menos duas chuvas são citadas, não é? A serôdia, aquela que prepara o plantio, e a temporã, que é a chuva da colheita, que antevê a colheita, tá? Então, pelo menos essas duas chuvas, a chuva que prepara a terra, não é? E a chuva da colheita. E nesse sentido, queria dizer que Deus dava força, ânimo, não só o ser humano, mas a terra, a todas as coisas, para plantar acreditando na força do trabalho, que plantando ia ter resultado, tá? Então, toda a chuva que vinha era razão para as pessoas se despertarem para o trabalho. E a primeira chuva e a última chuva, então, ela viria para a colheita, ela preparava a colheita para facilitar, inclusive, a retirada dos frutos, de colher os frutos, mas de tirar principalmente, né? Aqueles frutos que estão debaixo da terra, não é? Então, havia todo esse contexto ligado de que, quando havia produção, quando a terra dava mantimento, Deus estava no povo. É bênção. Mas quando não chovia, tá, queridos? Era tempo de que havia explicitamente uma revelação de que Deus estava estabelecendo juízo sobre aquela terra. E as pessoas então viviam assim. Tá? Se tivesse chuva, bênção de Deus. Se não tivesse, juízo de Deus. E as pessoas então construíam os seus pensamentos assim, vejam. Era a leitura dos povos antigos, mas também dos judeus, principalmente a ideia. Se há sinal, Deus está falando. Se não há sinal, Deus não está abençoando. Tá, queridos? Bem, o ministério de Elias, ele começa assim. E creio que pareça, todas as enciclopédias que você vai buscar, qual foi o tema do ministério de Elias? Qual foi o tema do ministério de Elias? Quanto tempo? O ministério de Elias é exatamente esse aqui. 3 anos e 6 meses. Você sabe o que é isso? É trabalhar todo o tempo
falando de juízo, falando de conserto, falando de aliança, falando de arrependimento, falando da mão de Deus pesando sobre o povo. Porque 3 anos e meio não choveu, e esse foi o tempo praticamente quase exato do ministério de Elias. Mas cada página que você passa de Reis sobre o ministério de Elias, o que você vai ver, querido? Você vai ver idolatria, rebeldia, apostasia, mas o que você vai ver? Você vai ver manifestação do poder de Deus. Tá? É lindo isso, irmãos, porque às vezes nós ouvimos amigos, pastores aí que dizem, não, o tempo é bom, se o tempo é bom, vamos acreditar nisso. Não. O servo de Deus, como diz o próprio Abacuque, ele precisa encontrar Deus e a alegria de Deus, mesmo quando a figueira não floresce, não dá fruto, nos currais não hajam vacas, mesmo quando faltar o principal da comida, tá? Fruto da agricultura, da pecuária, ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, aleluia, no Deus da nossa salvação. De maneira que para o crente, irmãos, não existe tempo ruim para Deus operar. Mesmo na enfermidade, mesmo nos dias de maiores crises, de maiores secas, nos dias mais difíceis, de maiores desafios, se Deus é na vida de uma pessoa, Ele tem o desejo e vontade de se manifestar de forma especial e manter sempre em nós, apesar das dificuldades, as chamas acesas da esperança da vida eterna. Aleluia. Aleluia. Não existe tempo ruim para Deus, em outras palavras. Tá? E nas nossas fragilidades, nós precisamos entender, crer, de que não existe algo de força qualquer que possa impedir de Deus trabalhar. Aleluia. Deus não precisa de chuva para o alimento dar, porque Ele é a própria razão da chuva, queridos. A sua própria palavra diz em Deuteronômio que a sua palavra é gota, de água sobre nós, gota de doutrina, gota de palavra sobre nós insuficientemente. É interessante Israel que se você for ler lá as páginas da história de Elias em Israel, você vai ver que não é apenas que não choveu, mas as manhãs se procurava o mínimo, não é? De pelo menos ter o quê? O orvalhozinho da manhã. E também não teve orvalho. Você sabe o que é isso? Sequidão. Tá, amados? E na sequidão, tudo que nós podemos ver são folhas secas, soltas, que são levadas pelo vento. Tá, queridos? São animais sem água, sem alimento, indo talvez até a sua morte prematura. E essa é a realidade do ministério de Elias. Como que pode? Um dos ministérios no contexto dos mais terríveis, porque aqui vai falar o quê? Elias, ele ministra no Reino do Norte. E desde a divisão, o Reino do Norte institucionalizou a idolatria. Não é como a gente vê em Judá, que uma situação ou outra, o povo está misturado com Baal. Não. No Reino do Norte, se estabeleceu uma nova religião. 2 lugares onde haviam momentos de cultos específicos. Enquanto Israel era um templo centralizado, o próprio Reino do Norte já fez 2 ídolos em 2 lugares distintos, para quebrar essa ideia do monoteísmo e trazer essa ideia do politeísmo. Sabe? Israel, o Reino do Norte, se desviou demais, mas ela recebe um dos maiores pregadores da Bíblia, em especial do Antigo Testamento, acompanhado por aqueles sinais exatamente em que o povo cria, em que o povo acreditava. E se nós formos lá para Reis, vamos procurar o texto lá de Reis, vamos ver, confirmar algumas coisas da história, para colocarmos o contexto da mensagem. 1 Reis, finalzinho dele, que começa o ministério de Elias, capítulo 17.
Olha só, então, a pregação de Elias. Elias surge principalmente, citado de maneira bem objetiva, em 2 Reis 17, verso 1. Veja, Elias, o tesbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Olha só, queridos, olha só. Como que começa o ministério de Elias e como ele se desenvolve? Falando uma palavra de juízo. De juízo. E por isso que muitos até misturam a ideia, né, de João Batista semelhante a Elias, não é só pelo tipo de roupa, como se vestia, não, mas também é pelo ministério. O ministério de Elias, ele nasce assim, ele falando para o rei, não é? Ele falando para o rei: olha, não haverá chuva em Israel. Qual a figura de linguagem que temos aí? Deus está em juízo com essa terra. E essa terra não verá a sua bênção pelos próximos anos. Bem, queridos, essa é a palavra de Elias, vejam, irmãos, que muitas das vezes nós que estamos acostumados no nosso tempo que o grande pregador é aquele que prega a palavra que nos anima, que nos levanta, que faz sacudir a nossa cabeça. Mas você vai ver que nesse tempo aqui, Deus faz isso, com uma forma do seu povo, que apostatou, voltasse para ele, entendesse que a vida estava assim difícil, porque ele precisava de uma dificuldade para estar com Deus, valorizar Deus e buscar Deus. Em outras palavras, eu quero dizer que existem certas coisas que ocorrem conosco, principalmente que conhecemos a sua palavra, que Deus nos mantém, sabe, junto a Ele, pelas lutas e pelas tribulações. É uma forma de que Deus atua na nossa vida para nós não nos desviarmos totalmente dele. E Deus, então, trabalha com essa ideia de que você precisa sentir na própria pele as dificuldades para lembrar de Deus. E Deus tem um tratamento com Israel a esse nível. Mas com Elias, Deus começa a mostrar a sua forma de tratar. No meio de um tempo sem orvalho, sem chuva, apesar de Elias estar no contexto da nação de Israel, o Senhor então começa a cuidar de uma maneira especial de Elias. Primeiro, Deus, veja o verso 3. Deus diz para Elias: retira-te daqui, vai para o leste, esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ali beberás no ribeiro, e eu ordenei que os corvos ali te sustentem. Essa é a realidade. E Elias foi. Vejam, queridos, eu vou falar coisas sérias aqui, tá, irmãos, dentro desse texto. Eu peço que Deus dê graça para a gente ser sucinto para o nosso tempo, mas, primeira coisa, nós vivemos uma nação, irmãos, ou talvez, por que não dizer, até um mundo, hoje, muito semelhante a Israel nos tempos de Elias. Nós vivemos um tempo, irmãos, que a grande maioria até dos evangélicos, igreja com título de evangélica, desculpe, apostatou da fé. Nós vivemos um tempo assim. Nós vivemos um tempo em que nós chegamos num lugar para ouvir a palavra, como disse o nosso irmão Jardel, e às vezes nós saímos sem palavra. Nós temos muita música, muito entretenimento, nós temos muita manifestação de bênção, mas nós não temos palavra de Deus. Mas mais do que isso, nós vivemos um tempo, irmãos, de uma humanidade doente. Nós estamos vivendo assim. Você convive com uma pessoa ou outra e você vai ver que a pessoa está doente. E às vezes a doença ela não é originada no físico. Ela pode até aparecer no físico, não é? A ideia de psicossomática. Psique, alma, somática, corpo. Doenças que nasceram na psique, mas que se apresentam no corpo. O texto de Salmos fala muito disso. Tá? Também de doenças pneumassomáticas, doenças espirituais de origem, mas que se apresentam no corpo. Queridos.
Bem, nós vivemos uma sociedade assim, afastada de Deus, querendo e procurando Deus apenas pela chuva que cai para ser abençoada. Entende o que eu quero dizer? Mas não vivendo para buscar a vontade de Deus para a sua vida. Mesmo nos maiores redutos evangélicos que nós temos no nosso país ou até no mundo. Mas nós vivemos com pessoas doentes psicologicamente, emocionalmente hoje. Mas todo lugar que a gente vai, seja empresa de venda, seja empresa de indústria, seja empresa de prestação de serviço, todas elas estão apresentando uma série de pessoas doentes. Nós temos, além da roubalheira, nós temos um agravante no nosso INSS. Cada vez mais pessoas dependentes de auxílio-doença, tá? Por conta dessa pandemia que ninguém fala, de problemas emocionais. Nós estamos vivendo assim. Era triste que estava solteiro. Namorou, noivou, casou, continua triste. Separou, continua em profunda tristeza. Separou, continua em tristeza. Quer casar de novo, e de novo em tristeza profunda. Essa é a realidade. Nós temos casamentos doentes porque estamos doentes. Nós temos filhos doentes. Eu fico assim, abismado do quanto que se fala, não é? Ah, meu filho é muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso. Uma criança de 6 anos. Aí essa criança precisa de jiu-jitsu. Essa criança precisa de bombeirinho mirim. Essa criança precisa, não é de natação, precisa ocupar essa criança em todas as coisas porque ela está ansiosa demais. Nós somos uma geração de doentes psicológicos e cada vez mais estamos vendo as novas gerações trazendo problemas desse tipo. E um dos problemas dessa geração, irmãos, é estrangulamento e é exaustão. O que é exaustão? É quando eu estou exausto. Sabe por quê? Porque eu não entendi ainda que sou frágil, que tenho limites. E a vida de hoje me cobra que eu seja um pouco super-homem. Sabe? Eu tenho que trabalhar e se bobear. Reduzo minha hora de sono. A minha hora de comer é fast food em pé. Porque eu tenho que voltar para o meu trabalho. E nós estamos entrando nesse ritmo. E a Bíblia dá testemunho disso. Jesus fala que, como no tempo de Noé, nos últimos dias nós vamos estar assim, comendo, bebendo, dando-se em casamento. Nós vamos estar, como diz a Bíblia, nós vamos estar perdendo a sobriedade, embriagados, ocupados demais com os problemas dessa vida. E imagine os crentes estão assim, quando deveriam ser peregrinos, como deveriam ser forasteiros. Nós mandamos com insistência, digitado lá no WhatsApp: pastor, vou trabalhar, pastor, vou trabalhar, pastor, estou trabalhando, pastor, vou trabalhar, pastor, estou trabalhando, justificando a ausência em cultos. E é lógico que a gente vai dizer: não, o trabalho é legítimo, o trabalho é importante, mas o trabalho de hoje nos escraviza. Ele está nos roubando vida espiritual, vida familiar, comprometendo nossa relação conjugal, comprometendo nossa dedicação de presença aos nossos filhos, aos nossos netos. Por quê? Estou ocupado. Eu tenho planos, e planejo. E vou esquecendo dos meus limites. Todos nós temos um limite. E o problema é que essa geração só percebe isso quando o limite está estrangulado. Quando o limite se acabou. E aí você vai fazer uma avaliação mais íntima. Você percebe que não dorme mais adequadamente. Até na hora de deitar, a mente maquinando na meta que você não conseguiu hoje. Se você vai conseguir superar essa meta amanhã. Pessoas que vão dando a vida toda pela uma empresa e depois ficam preocupados que a hora que ela começa a não dar mais. Os rumores são: a tua demissão já está pronta. Ou tu te espera que tu acorda, ou então vai trocar você por alguém que vai começar a ser facilmente enganado por todo esse meio de hoje ilusório de conquistar. E aí eu pergunto: para quem usufruir? Outros, porque você com evidências de exaustão e esgotamento, não vive. Não tem prazer. Sabe? Mas mesmo
em uma sociedade caída, como era o povo de Israel, reino do norte, capital Samaria, Elias estava sendo cuidado por Deus. Sabe? Deus manda ele para um lugar onde tinha água, não chovia. Mas o ribeiro de Querite, lá, tinha água e teve água por um tempo para ele ali beber. Ali não tinha comida, mas Deus mandava os corvos levarem comida para ele. Sabe, queridos, muito mais do que descer chuva do céu para abençoar. Deus pode nos abençoar, ainda que por um tempo. Isso não é permanente, não é? Mas é o cuidado temporal de Deus por um momento específico, tá? Ser alimentados por corvos, não é? E ser alimentados, não é, queridos? E saciar a nossa sede com água de um ribeirozinho. É isso que nós precisamos entender. Aplicando nos nossos dias, pode haver muitas pessoas doentes, enfermas. Pode ter muitas pessoas secas. Mas eu preciso entender de que Deus cuida de mim. E eu preciso confiar nisso. Tá, queridos? E entender até que a chuva que não está vindo é tratamento de Deus para alguém. É talvez tratamento até para o próprio Elias. Onde Deus vai preservando o seu servo. À medida em que prega para os outros, ele procura de alguma forma andar com Deus, pelo menos um certo tempo. Porque há limites para isso, irmãos. Nós vivemos, quando eu disse uma pandemia, alguém pensa que é só um vírusinho que está por aí, tá? Que se alastra por vida de outros, como nós tivemos recentemente do Covid. Mas emoções, tristezas contagia. Estava contagia. Tá, irmãos? Desânimo contagia. E quando nós vamos ver, nós estamos envolvidos e estamos totalmente dominados por uma coisa que a gente não entende. Como eu disse para vocês no princípio, eu ainda posso apontar até um gatilho, apesar de ter uma natureza talvez um pouco, no meu particular, um pouco mais introspectiva. Queridos. Mas, queridos, nós hoje vivemos realidades como essa. Elias, no meio de tudo isso, não tem chuva do céu. Elias agora decorreu alguns dias, como eu disse, tratamento temporário de Deus. Irmãos, eu preciso entender isso. Veio a palavra do Senhor no verso 8 a Elias, e ele vai dizer, vai viver agora em Serepta, no território lá de Sidom, fora de Israel, ao norte, não é? De Israel. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Olha só. Olha o cuidado de Deus. Uma das coisas que a gente vai precisar entender, irmãos. Em tempos difíceis, na maioria, Deus vai cuidar da gente com coisas pequenas, mínimas. Ele vai mandar a botija de água. Ele vai mandar o bolinho. Sabe, queridos? E ele vai nos sustentar com coisas simples. E uma das coisas que o povo de Deus precisa aprender, principalmente no contexto de hoje, que a gente acha que Deus só está quando muitas bênçãos, chuvas, materiais estão caindo sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. E nós vamos esquecendo o que é depender de Deus. E depender de Deus, irmãos, mesmo no ministério, cheio de tantos sinais. Elias, agora, depois do corvo, depois do ribeiro, sabe? Elias agora é cuidado por uma viúva. Olha só. E ele chega lá, na casa da viúva. E quando chega lá, ela diz, olha, diante de Deus, verso 2, eu não tenho pão nenhum. Apenas um punhadinho de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir preparado para mim e para o meu filho. Nós comeremos e depois morreremos. Aqui você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Elias está precisando de ajuda. Ele não tem o que comer. Está lhe faltando o que beber. Israel todo está em situação semelhante. E até em Sidom. Parece que essa situação chegou lá. Não estou mais em Israel aqui. E aí ele ouve uma palavra dessa. Como que Deus preparou uma viúva para cuidar de mim, se eu bato na porta dela e ela já disse que só tem uma refeição para ela e que o filho vai comer e vai morrer. Sabe o que é isso, irmãos? Pois às vezes é desânimo.
Isso produz um desânimo, queridos, terrível. Mas o servo de Deus pode viver assim. De novo, Deus tem resposta, bolo, pão, leite e tem água nos lugares em que você menos pensa. Sabe, queridos? Deus vai usar pessoas simples para nos abençoar, mas quando ela pensa que está nos abençoando, na verdade, é ela que está recebendo a bênção de Deus. Aleluia. Sabe, em dias difíceis, irmãos, como a gente ouve de algum irmão, pastor, não vou ajudar nisso porque eu estou sem recurso. Querido, eu digo econômico até, né? Principalmente. E nós precisamos confiar em Deus. Sabe, queridos? E às vezes nós deixamos de ser abençoados porque não somos capazes de abençoar. Sabe, queridos? E essa situação que ocorre aqui. Então Elias disse para a mulher, não é? Puxa, mas Deus não mandou aqui, não bateu na porta errada. Não, ele disse, não temas. Vai e faz como disseste. Mas primeiro, faz para mim um bolo pequeno, me traz aqui, depois farás para ti e para teu filho. Sabe? Eu lembro das palavras de Deus ainda na minha cama, reclamando, como eu disse para os irmãos. Tem horas em que você precisa entender isso. Deus vai colocar no caminho pessoas com mais problemas do que você, e maior dificuldade que você. E você vai dizer, como que eu vou ajudar? Não é por aí. Se bateu a tua porta, mesmo tu não tendo, tu vai ter coisa de Deus para abençoar essa vida. Entenda isso. Deus é especialista nessas coisas. É na falta de força que Ele fortalece. Diga ao fraco, sou forte. Aleluia. Por quê? Porque nós servimos o Deus forte. Nós servimos o Deus que fortalece. Nós servimos o Deus que anima. Então, meu irmão, não temas. Como que pode? Eu estou nessa situação e agora me surgiu esse problema. Eu não tenho cabeça para resolver isso. Vai ter. Deus vai dar a cabeça para você. Glória. Aleluia. Não é porque o problema se levantou, mas eu já estou assim, com toda a fragilidade, com toda essa dependência, com todo esse problema, precisando que alguém me ajude. E agora é eu que vou ter que ajudar? Deus faz isso. Glória. Te dá força. É a hora que você vai experimentar a graça de Deus. Aleluia. Receber aqui e daqui, receber aqui e daqui, receber aqui e daqui. Mas a bênção de Deus vai passar por você. Aleluia. E passando por você, querido, aleluia, você está sendo abençoado. E aquela mulher, ela vive isso. E aí diz Elias, Deus de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não voltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Cuidado de Deus temporal. O cuidado de Deus está na chuva, no trabalho, não é? No fruto desse trabalho. Mas há tempo, irmãos, que Deus sustenta a gente. Seja pelo corvo, seja no ribeiro, seja por uma viúva, que não é só pelo fato dela ser viúva. Era a última refeição. E às vezes eu estou pensando, querido, que é o fim da minha vida. E Deus vai usar a minha vida para que não seja o fim da outra pessoa. Sabe será que você entende assim? Elias está assim. Aonde que vai se alimentar? E aquela mulher, ela pensava que era o fim dela. Mas na verdade, não é? Ela começa a ser sustentada por Deus. Então, queridos, tenta entender isso. Nós estamos num contexto, não é só você que está doente. Não é só você que está com problema emocional, problemas até, digamos, mental. Não é você que está no teu limite. Não é você que está chorando por qualquer coisa. Não é só você que está perdendo o sono ou dormindo demais. Não é só você que está, muitas das vezes, não entendendo porque não tem esperança. Nós estamos vivendo uma realidade de mundo assim, em que institucionalizou a mamolatria. E nós queremos alimentar esse Deus mamon das riquezas. E nós, muitas das vezes, vamos esquecendo de nós. Porque tudo, parece que a referência é, tem carro? Que carro é o teu? Tem casa própria? Qual é a tua casa própria? Tem recurso? Qual é o teu? Tem emprego? Qual é a tua empresa? Em que empresa você trabalha? É isso. Quanto você vendeu? Quanto você não vendeu? Pastores, inclusive, se matando por aí. Quantos crentes tem na sua igreja? 5.000. Eu estou aqui há 23 anos sendo alimentado por uma igreja de 60 membros.
época de 30 membros. Queridos. E confesso com os irmãos que para mim não foi fácil. Né? Porque executivo de empresa como eu era, não é fácil. Mas não tenho do que reclamar. Deus tem me sustentado por vidas fiéis, que aqui está, muitos como a viúva de Sarepta. Deus tem sustentado, Deus tem guardado, Deus tem alimentado. E muitas das vezes nós temos alimentado muita gente, socorrido gente, e até que teoricamente deveriam estar em condição melhor do que a gente. Sabe? Não faltará até o dia da chuva. Tá, queridos? Existe uma época, irmãos, que nós ficamos assim, tá? Incapacitados para trabalhar até. Mas entenda, Deus vai te sustentar. Está te sustentando, tá, queridos? E não vai deixar faltar nada. E ela então, fez isso. Depois nós temos o caso ainda aí, que o filho da mulher, não falece, mas por circunstâncias. Talvez quando a chuva voltasse, a esperança da mulher era quem? Quem queria trabalhar com a viúva? Certamente o próprio filho para sustentá-la. A chuva vai voltar, eu não vou ter filho para trabalhar, e aí como que vai continuar a minha vida? Sabe, aquelas coisas que parece que, como dizia minha mãe, quando quebra a máquina de lavar, queima a geladeira, o ferro cai no chão, meu Deus do céu, tudo é um grande problema, Aleluia! Mas nós servimos um Deus poderoso. Ele é o Senhor da chuva. Ele é o Senhor também do estio. Ele é o Senhor também sobre os corvos. Sabe que você lê esse texto? Eu darei ordem aos corvos que te alimentem. Você sabe o que é isso, meu irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente esquece o Deus que a gente está servindo. Quando a gente lê o próprio Jesus falando para quem andava muito ansioso, olha para os líderes do campo. Olha a roupa deles. Olha a veste deles. Olha a beleza deles. Aleluia. Aleluia. Eles não tecem, eles não trabalham, mas o Senhor os sustenta na sua beleza. Aleluia. Essa semana eu tratei uma moça, ela dizia para mim, pastor, eu olho no espelho, a minha beleza foi embora. A tristeza é da mãe, ela disse, pastor, até o meu rosto está desfigurado. Aí eu fui lá ler um texto para ela, que um coração, triste, ele traz tristeza para o rosto, isso reflete. Mas um coração alegre formoseia o rosto. Sabe, queridos, o que nós precisamos é de Deus nas nossas vidas. Não existe tempo ruim. Existe tempo ruim? Existe. Mas eu não estarei nesse contexto, porque Deus me ajudará. Será com coisas pequenas. Mas Deus está cuidando. Sabe, queridos? E Deus está nos fazendo lembrar do quanto precisamos dele. Tá? Olha, irmãos, Elias, ele segue confrontando Acabe. E a coisa cada vez mais vai ficando difícil para ele. Mas, queridos, ele chega, inclusive, agora a fazer um grande desafio. Com todos esse tratamento de Deus, Elias, ele agora faz um desafio. Israel estava todo servindo a Baal, a Azera, não é? E Elias faz um grande confronto para exaltar o nome do Senhor. Sabe? Outra coisa que a gente nunca pode esquecer. A tua vida não é a tua vida por a tua felicidade. Biblicamente, a tua vida terá algo para contar de bom para engrandecer o nome de Deus. Se você não entendeu isso ainda, é hora de entrar na escolinha e aprender. Eu e você que fomos chamados por Ele, fomos chamados para engrandecer o seu santo nome. Então, sim, estamos vencendo, se Deus está nos dando graça, mesmo numa situação difícil, entenda, é para a glória do nome dEle. Se eu esquecer de fazer isso, Deus vai retirar a mão sobre você. De bênção. Tá? E vai fazer você lembrar de outra forma de Deus. Pela necessidade. E pior, tá, irmãos? Tem alguém que até em necessidade vive essa situação de longe de Deus. É o caso de Israel. Deus está fazendo, Deus está falando pela palavra de Elias que não vai chover, estabelece juízo, mas o povo continua ainda com Baal e Azera. E Elias faz esse grande desafio.
Mas, irmãos, uma coisa é certa. Elias parece que está lutando sozinho. Elias, ele foge quando Jezabel promete matá-lo. Tá? E ele foge. Ele se esconde. E ele foi para longe. Sabe para onde ele foi, irmãos? Ele foi para Berseba, lá, 19:3 de Reis. Sabe? Berseba, a que pertence a Judá. Não é a do Reino do Norte, não. É a de Judá, sabe? Vai lá para o sul. Ele vai lá para Judá, para o Reino do Sul. Lugar onde ele exercia profeta, o seu exercício ministerial, era Reino do Norte, dividido. Ele foi lá para o sul. Tá? Ele entrou no deserto. Sentou debaixo de um arbusto e pediu para si a morte. Olha só, queridos. Tá? Uma das coisas que pode acontecer para nós. A gente às vezes tem cuidado de Deus. Tá? Às vezes nós vivemos para ajudar pessoas. Como era o caso do ministério dele. Mas muitas das vezes era uma viúva que aparecia para ajudar. Cadê as pessoas? Era um corvo que vinha ajudar. Cadê as pessoas? Às vezes nós vivemos esgotamento assim, de descrédito nas pessoas. Cadê a minha família? Cadê os meus irmãos? Cadê o meu pai? Cadê o meu filho? É uma das coisas que nós hoje mais clamamos, às vezes, de estar acompanhado, mas se sentindo sozinho. Porque alguém puxa tudo, e depois que puxou tudo de você, às vezes não tem nada para te dar. E eu não estou falando nem de bens. Eu estou falando, irmãos, de energia, de esperança, de palavra, de tempo, de aconselhamento, de ombro para alguém. Elias agora entra num grande deserto. Ele lutou lá. O que ele esperava? Venceu os profetas de Baal e Azera. Foram mortos, inclusive. Ele agora vai ter um grande avivamento nessa terra. Teve não. Parece nós frustrados quando saímos daqui de uma boa palavra. Eu já devo falar. Não. Uma palavra daquela, já agora não ouvi uma aleluia, nem glória a Deus, nem um sorriso. Mas estou vendo alguns sorrisos aí, né? Isso é bom. Mas, queridos, Elias estava assim. Bem, queridos, Elias então agora entra numa situação dessa e ele pede a morte. Como que alguém, falando em nome de Deus, falando para uma nação, vivendo o que Elias vive, no milagre com a viúva, no milagre no Monte Carmelo, que desceu fogo do céu, sabe, queridos? E a Flávio José disse que tudo que o povo queria que caísse chuva do céu, que eles esperavam era chuva do céu, que Deus tinha que responder, era com chuva, era com bênção, mas Deus manda fogo, e é fogo de juízo. Eles não queriam. Mas, queridos, depois de tudo isso, parece que ocorre uma exaustão. Elias está exausto de lutar, de acreditar, de batalhar. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Você que fez plano, você que acredita no trabalho, você que trabalha. E chega uma hora, olha para o fruto do trabalho e não tem resultado. Parece que falta chuva. Falta bênção de Deus sobre o teu trabalho. Você foi cobrado, você deu de tudo. E o que acontece? Agora você se sente sozinho. Elias está assim, exausto. E sabe o que ele faz? Ele vai para debaixo do arbusto. Sem um pouquinho de paciência comigo hoje, tá, queridos? Vou passar um pouquinho do horário. Pediu para si a morte. Observe o verso 4. Tá? Então para com isso, tá? Que eu estou depressivo, que eu estou exausto, que eu estou no esgotamento, e isso é porque eu estou endemoniado. Para com isso. Isso é puramente espiritual. Para com isso. Isso pode acontecer, é claro. Mas não para o servo de Deus. Não para Elias. Não para você. Aleluia. Que é servo dele, que é temente a ele. Mas Elias, ele sentou-se debaixo de um arbusto. Ele achou um arbusto. No meio do deserto. Olha, não só encontrar um arbusto no meio do deserto já era motivo para a penteca estar dando glória a Deus e fazendo salatinho santo a ele. Queridos? Mas Deus dá isso. Mas mesmo debaixo desse arbusto, ele pede a morte. Exausto, irmãos, nós não conseguimos ver que está tudo em deserto.
Parece que é a casa do vizinho que floresce, parece que as coisas do vizinho que prosperam, e a nossa não. Meu irmão, diga que nem o escritor, eu não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Porque se tu tem Deus, querido, o teu vizinho pode construir palácios. Tá? Pode ter a fortuna de Neymar, mas precisa ter Deus. Deus é maior que tudo isso. Aleluia. Essa bênção maior que nós podemos ter. E Elias, então, no meio desse deserto, sabe, irmãos? Porque ele sabe que Israel tinha deserto. Ou seja, aquele povo todo lá representava um grande deserto para ele. Porque não havia chuva. Queridos, o povo estava fora de Deus. E Elias é que pede a própria morte. Oh, irmãos, não são poucas pessoas que eu tenho ouvido. Eu não contei essa parte da minha vida, mas eu também vivi isso. Eu tive desejo de morrer. Eu orava, Senhor, me leva. O que eu faço, Senhor, para tu me levar? E como eu creio que, como eu já cria, que o suicídio não levava ninguém para o inferno, porque não é isso que leva alguém para o inferno. O que leva alguém para o inferno é não crer em Jesus Cristo. Como eu já cria assim, eu tinha medo de usar a palavra para favorecer um pensamento como esse. E eu orei muito a Deus nesse sentido. Mas Deus me livrou, inclusive, de uma tentativa que eu fiz. Deus me livrou. Eu não tenho vergonha de falar isso. A vergonha era muito que eu enfrentava e passava. A vergonha impedia até de eu sair na rua. Quanto mais eu vim aqui encarar uma igreja. Queridos? Então, meus amados, é isso que ocorre. E muitas das vezes, irmãos, isso pode passar pela tua mente. Pensamentos suicidas. Uma pessoa deprimida, entenda, está doente. E se está doente, suicídio para ela soa como remédio. E ela não pode ser culpada no estado de doente fazer tal coisa. Porque senão nós vamos acreditar que todo maluco, que todo louco, que todo débil vai para o inferno. Deus tem seus eleitos nesse lugar também. Aleluia. Aleluia. Deus protege. Agora é lógico, eu conhecendo isso, é para aconselhar você. Não para usar isso contra a minha própria vida. Porque eu tenho o temor de Deus. E você também tem. Aqui não é um incentivo. Isso não é a solução. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ele é o Senhor da vida. E quando isso ocorre com alguém, nós temos que ajudar. Por que, irmãos, ajudar? Porque essa hora a gente se sente muito sozinho nesse deserto. E aí você fala, para que viver? Para que viver? Viver desse jeito para quê? E essas coisas vão alimentando a gente. Eu estou sendo peso para minha casa, para minha família, para meu esposo, para minha esposa. Estou sendo estou sendo peso para o meu pai, para minha mãe. E isso começa a alimentar a cabeça de alguém. Elias sujeito às mesmas fragilidades que nós. Queridos. Esse super-homem, o empoderamento que se fala hoje, isso não existe, queridos. Somos frágeis. Todos, homens e mulheres. Mas a Bíblia, inclusive, é clara ao dizer que a mulher é o vaso mais frágil. Às vezes parece ali, irmãos, assumindo coisas que não eram para você. É a nossa sociedade doente de hoje. Mulher tendo que fazer trabalho de marido, assumir compromisso que o homem deveria assumir, fazer papel de homem e de mulher, sabe? Fazer papel de pai e de mãe. E tudo isso vai produzindo um estrangulamento. Como eu dizia sempre para minhas irmãs, dizia sempre lá em casa, eu vou passar esse seu papel aí. Eu vou fazer isso, vou ajudar pelo menos. Não, a mulher quer pegar o botijão de gás sozinho, quer levantar o sofá para pôr em cima do outro, para limpar a casa sozinha. E depois você vai ver o comprometimento. Agora é moça, agora depois. Você vai ver que não tinha estrutura para tudo isso. E a conversa de hoje é essa. Até dentro da igreja. Vai estudar, se vira. Você não precisa de homem. A conversa na igreja. Diz para os homens também, você não precisa de mulher. Mas não é esse o diagnóstico de Deus. O diagnóstico de Deus é que Adão tinha tudo, como diz aí o Cláudio Duarte. Vou te arrumar um problema. Vou fazer você dormir e vou te criar um problema. Aí trouxe o problema, Eva. Esse é o Cláudio Duarte, tá? Deus não. Eva era para ajudar. Frágil, pecou e levou seu filho, o seu marido ao pecado. Isso é um fato. Mas, queridos,
Um cordão de 3 cordas não se rompe facilmente. Se os dois estiverem em Deus, Deus vai fortalecer isso. Ah, queridos, Deus vai dar força. Mas aqui, ele se sente só. E aí o que acontece? Ele está lá debaixo do arbusto, adormeceu, dizendo, né? Como diz o vereador lá, né? Quando acordou, estava morto, né? Então, debaixo do arbusto, adormeceu. Aí vem lá, olha lá, verso 5 ainda. Então, um anjo lhe tocou e disse, levanta-te e come. Aleluia. É a palavra que nós temos que dar no tratamento de alguém numa situação como essa. Não há disposição nem para, às vezes, para levantar e para comer. Sabe, queridos? Mas Deus está dizendo, mesmo que não haja força, que não haja razão, que não haja esperança, que não haja motivo, o toque de Deus. Aqui foi o anjo que fez isso. É lógico, mandado por Deus, com a bênção de Deus. Foi tocado, Elias foi tocado. Sabe, irmãos? Pelo anjo. Levanta e come. Ele olhou a sua cabeceira, havia um pão assado nas brasas, uma vasilha de água. Ele comeu, bebeu e voltou a deitar. Olha só. Veja se isso não é a tendência natural de pessoas assim, em exaustão, em esgotamento, em depressão, em ansiedade, muitas das vezes. No auge, não é? Dessa dificuldade toda que ocorre. Dormir, levanta, come, bebe, dorme. Levanta, come, bebe, dorme. E estava assim. E mais, vejam que Elias, ele só levantava para comer porque o anjo lhe tocava. Até nisso a gente tem que ver o cuidado de Deus. Sabe, eu lembro da minha mãe, às vezes, falando lá em casa, né? Ela dizia assim, Luizinho está melhor. Já levantou, já comeu um pouquinho, graças a Deus. Não é assim, irmãos, quando a gente vê alguém enfermo. Então, o fato de comer e beber, irmãos, não é um problema. Tá? Só fazer isso, às vezes, é um processo. Aí o anjo veio pela segunda vez, tocou, levanta, come. E aí diz para ele, por quê? A viagem será muito longa. Tudo que Elias queria ouvir come. Levanta, come, e depois dorme de novo, que o Senhor vai vir te buscar. Que o teu pedido vai ser atendido. Não. A tua viagem será muito longa. E aqui essa ideia de viagem muito longa há muito trabalho ainda para fazer. Há muito trabalho ainda para fazer. Elias comeu, bebeu, com força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, queridos. Com aquele alimento, com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites. Veja se isso não ocorre no nosso dia a dia. Parece que você vai num tratamento, parece que você, em alguns momentos, no meio de toda essa crise, você encontra alguns refrigérios. Aí você fala, estou melhorzinho, graças a Deus, e daqui a pouco o que ocorre? De novo, mergulha no mesmo problema. E sabe, depois desse dia, ele entrou então numa caverna e passou a noite ali. E o Senhor veio, e então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, Elias, o que fazes aqui? Olha só o que. Olha. Aí começa a argumentação de Elias. Eu tenho sido zeloso. Os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu. E pior, ainda querem me matar. Olha a realidade de Elias, irmãos. Sentindo só, sozinho. E sabe o que acontece? Ainda tentam me matar. Aí Deus disse ainda para ele, vem para fora, sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou em um grande e forte vento que separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Olha só, queridos, olha o tratar de Deus com Elias na condição que ele está. Sabe, irmãos, Elias estava acostumado a esses sinais miraculosos. Chove, não chove, fogo que cai do céu, não é? Alimento que se multiplica e não para. São coisas grandiosas. E Deus agora começa a passar para ele como ele está cuidando de Elias. Essa é a ideia. Elias vai procurar, não é? Para ver o Senhor, para ouvir a voz de Deus. E no vento, que passou arrebentando tudo no monte onde ele estava. Mas Deus não estava lá.
Sabe quem está com você na situação que está? Está querendo um grande vento, um grande terremoto, alguma coisa grande para mudar a tua situação. Mas aí Deus vem com o seu tratamento. Sabe? Quando o assunto é psicológico, principalmente emocional, sabe, irmãos? Deus mostra aqui um tratamento, né, para quem está esgotado, tá? Vem no fogo, também não estava. Deus então se manifesta em uma voz mansa e suave. Olha o tratamento de Deus. Olha como Deus trata o seu servo. No meio de toda aquela situação, talvez Elias estava acreditando numa situação espetacular. Mas Deus não faz isso. Todas as vezes que Deus falava por Elias, inclusive, era forte, era confrontador. Mas Deus veio com uma voz suave. Sabe? Olha, irmãos, quem sofre dessa dificuldade, dessa enfermidade, podemos dizer assim, muitas das vezes eu, isso é frescura. Vai trabalhar. Levanta daí, sai daí. Seja homem. Mostra que é macho. Levanta daí. Ou para os irmãos, seja forte. Se empodera. Quantas das vezes são vozes como essa sobre alguém que já está enfermo? Mas Deus não. Aleluia. Deus vem e trata com Elias como tratou comigo. Sabe, a voz era firme que eu ouvi aquele dia. Se tu não tivesse filho para criar, tu levantava dessa cama. Se eu não tivesse filho para pôr na escola, tu levantava dessa cama. Fui eu que te dei eles para essa hora. Queridos. Então, meus amados, Deus então fala. E Elias então cobriu o rosto para ouvir a palavra. E aí ficou a entrada ficou a entrada da caverna. E veio então a voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Tomara que você possa ouvir essa palavra hoje. Você que está se escondendo numa caverna de tristeza, de dor, de angústia. Você que está se escondendo, por conta de tudo isso, deixou de sair, de ver o sol, de ver o brilho do sol, de ver as estrelas, de ver a lua, de sair para a vida, para enfrentar, para conquistar. Você que se encolheu demais, perdeu, parece que as mínimas forças. Olha o que Deus fala: Elias, que fazes aqui? É essa voz mansa e suave que Deus quer falar para você esta manhã. O que você faz aí? Não te chamei para ficar nessa caverna. Não te chamei para viver nessa situação. Tá, queridos? Não quero que você seja o aloprado, o doido, o embriagado pelas coisas desse mundo. Você tem que encontrar um equilíbrio, mas não é dentro da caverna que você vai fazer isso. Tá? E ele de novo repete: tenho sido muito zeloso. Os israelitas abandonaram a aliança. Só fiquei eu. E ainda procuro tirar minha vida. Aí o Senhor diz: vai, volta, por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Azael, rei da Síria, trabalho. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, mais trabalho. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu alta, ungirás para ser profeta em teu lugar, mais trabalho. E ele foi. E sabe o que acontece, queridos? No meio dessas providências todas, sabe o que Deus fez? Sabe? Para uma solidão que esse caso reflete, Deus colocou alguém no caminho de Elias, Eliseu, um companheiro, e ainda com uma promessa: ele te substituirá. Olha só, queridos, Deus deu uma companhia para Elias. Elias era sozinho. Elias não tinha esposa, não tinha filhos. O povo naquela condição. Mas Deus então, dá Eliseu para ele. E ainda vai dizer para ele: olha, verso 18. Está sozinho, só quem que serve a Deus? Não, tem 7.000 Israel. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Sabe, queridos, no meio de um Israel corrompido, debaixo do juízo de Deus, Deus fala para Elias: você não está sozinho. Tem outros nessa situação. E você que é servo de Deus, serva de Deus, não importa a tua condição espiritual neste momento, porque ela atinge a área espiritual. Sabe, Elias aqui, ele fala com Deus situações em que Deus o sustenta e mesmo assim ele perde a morte. Isso por algum momento, tá, irmãos? É ausência de esperança.
E quando a esperança, o último fio dela vai embora, é a ausência de Deus. Sabe? Mas Deus continua se revelando a Elias. E Deus, inclusive, dá um sinal para Elias. Ó, vou te dar um para andar contigo e que vai te substituir. Sabe? Deus levanta Elias dessa condição e fala para ele, olha, tem 7.000 nessa situação. Sabe, meu irmão? Às vezes a gente tem até vergonha de dizer, pastor, eu estou em depressão. Por quê? Já ouviu por aí que alguém diz que depressão não é de Deus. Que se alguém está com depressão, porque Deus não está com ele. Se está vivendo isso, porque não tem Deus. Olha, irmãos, você pode estar até fraquinho na fé, mas Deus é contigo. Ele tem te sustentado até aqui, porque tem propósito de vida para você. Aleluia. Aleluia. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que ocorre, irmãos? E aí vai, de novo, dá alguém para acompanhar. De novo, irmãos, cuidado temporal. Por quê? O ministério de Elias não era para sempre. Ele também não ia viver aqui para sempre. Depois Elias encontra uma outra situação de injustiça, você sabe, que é o caso da vinha do Nabote. Que até contra a lei não podia fazer isso, era a única herança que Nabote tinha. A lei proibia que até o rei pegasse aquela herança, que era dada pela família dele, e que o rei não podia se apropriar disso. Tá? E Jezabel foi lá, criou toda uma conspiração, e operou injustiça. Sabe, uma das coisas mais terríveis que a gente pode enfrentar nesse tempo de depressão é se sentir injustiçado, ou ver injustiça perto da gente. A gente fica assim, até frágil demais por encarar isso que a gente vai falar. Esperança em quê? Então, Elias, depois disso, anuncia o fim de Acabe. Ele recebe Acabe mais profecias de morte. Mas por fim, em 2 Reis, virando a página do livro, o que nós vamos ver? Irmãos, e aqui que eu quero falar de vida espiritual. Sabe, as tribulações não duram para sempre nessa vida. Há respostas para essa vida, que as respostas não são bênção para a vida inteira. Mas Elias usufrui daquilo que é a minha esperança e a tua esperança. A maior das esperanças. Elias está indo com seu companheiro, certamente, não é? Aconselhando, orientando, ensinando, ouvindo também palavras e sendo ajudado por aquele moço Eliseu que começava a jornada com ele. Mas aí Deus agora providencia o melhor para Elias. Aleluia. Deus manda do céu. Aleluia. O que, irmãos? A esperança permanente, a solução permanente de Elias. Sabe qual é, irmãos? A esperança permanente de todos nós. Sabe o que eu disse para você, irmãos? E eu não quero enganar ninguém com a palavra. Que soluções para esse mundo, desculpe, tribulação são temporárias. E soluções desse mundo também são temporárias. Só o que não é temporário, aleluia, é o que Elias usufrui no capítulo 2 de 2 Reis. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu no redemoinho, Elias partiu então de Gilgal com Eliseu. E disse a Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor que tu vive, não te deixarei. E foi essa conversa, tá? Por outros lugares, por Jericó, inclusive. Não te deixarei. E mais, os dois caminhavam juntos, veja o verso 6 de 2 Reis 2. Primeira coisa, até alguém para caminhar junto com você. Uma das coisas que eu e você temos que ter essa sensibilidade, sabe, irmãos? Quando alguém está com problemas desse tipo, de exaustão, esgotamento, falta de esperança, depressão, ansiedade, sabe o que precisa? A pessoa precisa de uma ideia que eu vou dar aqui, de muleta, de alguém que ouça, de alguém que ampare, de alguém que encoraje, de alguém que seja a viúva, de alguém que seja o corvo, de alguém que ajude. Aleluia. Sabe, queridos? E Elias agora tinha Eliseu. E Eliseu agora estava com ele. Mas Eliseu era uma companhia temporária. A verdadeira companhia eterna é que Elias precisava. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, no verso 7, 50 seguidores dos profetas foram parar a certa distância. E eles dois pararam junto ao Jordão. Mas Elias pegou a sua capa, dobrou, bateu nas águas com ela, as quais se dividiram. Os dois atravessaram em terra seca. Olha lá, obstáculos que junto com a companhia, Deus pode nos ajudar. É o irmão da oração. É o irmão que ora junto com você.
É o irmão que quando você não tem força, como eu digo, irmão, você precisa de oração. Você não está conseguindo nem orar. Vem aqui, eu vou orar com você. Vou te ajudar em oração. Às vezes é o que nós precisamos. Depois que passar Elias, disse a Eliseu, pede o que queres que te faça, antes que eu seja levado de ti. Aí peço uma porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu, pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires, quando eu for levado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Subiu ao céu. Agora ele ia ter descanso permanente. Agora ele não teria mais que viver as dificuldades dessa vida. E é isso que você vai entender, irmãos. E você precisa entender. Nenhuma bênção desta vida é para a vida toda. A não ser Jesus, o Salvador, e a nossa esperança de vida eterna. Aleluia. Deus vai tratar você num percurso longo. Às vezes com bênçãos temporárias. Elas podem se esvaírem. Deus manda outra. Você está no problema, pode de novo ficar triste, mas Deus te levanta de novo, Deus te dá companhia, e Deus pode te ajudar até aquele grande dia. Aleluia. O que começou a boa obra irá aperfeiçoar. Sabe o que eu aprendo no texto? Para a gente encerrar, perdão, viu, queridos? Sabe o que eu aprendo no texto? Eu não posso perder o arrebatamento de vista. É naquele dia, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4. Consolai uns aos outros com essa palavra. Naquele dia nem todos nós morreremos ou dormiremos, mas todos, os mortos e os vivos, serão transformados. Aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, em corpo glorificado, e os vivos serão transformados, e nós todos estaremos, aleluia, com o Senhor para todo sempre. Aleluia. E aí então haverá descanso pleno e definitivo, sabe? E aí você vai para a página do novo céu e nova terra. Ali não haverá enterro, ali não haverá luto, ali não haverá separação, ali não haverá doença, ali não haverá qualquer tipo de problema. Por quê? Porque o pecado foi totalmente exterminado, o inimigo de nossas almas foi totalmente vencido. Aleluia. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Não crie esperança nessa vida por bênçãos sem ter um abençoador, meu irmão. Nós vivemos um tempo que vamos atrás de bênção. Onde quer que está pregando bênção, eu vou lá. Mas Deus quer se revelar a você como teu grande abençoador. Aleluia. Que você crie uma relação de amor com Ele e que nunca deixe. Que você creia assim, para a glória do nome dEle. Tá, queridos? Eu repito, quanto foi o tempo do ministério de Elias? Provavelmente 3 anos e meio. O tempo que não houve chuva, nem orvalho, mas a presença de Deus foi vivida, vivenciada. Você pode viver um tempo assim, sem chuva, sem bênção, mas com um abençoador. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que você não abandone Deus. Ele não te abandonou, senão você nem aqui está. Ele não te abandonou. Ele te espera. E no meio de tantas crises, tudo que Ele quer dizer para você, vai te abençoar. Até na hora que você não tem nada, que você é meia viúva, você vai ter para abençoar um pouquinho, vai ter. Aleluia. Quando você pensa, não tem estrutura, Deus dá estrutura. Aleluia. Glória. Mas não queremos usufruir só da bênção. Usufrua do abençoador. Ele é muito melhor. Amém, queridos? Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Aleluia. Há um lugar, né? Aleluia. Coloca sua mão no coraçãozinho. Vamos então orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, como diz o salmista, sou pobre e necessitado, mas tu tens cuidado de mim. Aleluia. Que cada um de nós possamos ter essa convicção, que cada um de nós podemos ter essa disposição, que no meio dessas crises, no meio dos problemas, no meio das dores psicológicas e emocionais, que tem atingido muitas das vezes o nosso corpo, que tem trazido desânimo muitas das vezes espiritual, Senhor, nessa hora,
Nós oramos pedindo que a tua bênção se manifeste com cura, Senhor. Traz cura, traz fortalecimento, traz vida, traz ânimos, traz esperança, traz disposição para a vida do teu servo e da tua serva. Faz isso por nós nesta hora, como tu cuidaste de Elias, num tempo tão difícil de Israel, como tu, Senhor, cuidaste daquela mulher lá em Sidom, Senhor, aleluia, sendo canal de bênção do teu servo, assim como tu tivesse voz de comando, ó Senhor, sobre o próprio corpo, ó Deus, nós oramos, Senhor, ó Deus, pela vida do teu servo e da tua serva. Oramos muitas das vezes que precisamos de companheiros, às vezes, Senhor, é casamento, mas às vezes é apenas amigos. Ó Senhor, tua serva precisa de uma amiga, de uma colega, de alguém que entenda, que compreenda, que ajude ela a passar, Senhor, essa fase, esses dias, Senhor. Às vezes, Senhor, tudo que precisamos é alguém, companheiro de caminhada. Faz isso na vida do teu servo e da tua serva, que se sente sozinho, Senhor. Levanta alguém para ajudar, para estar junto, para acompanhar, para orar junto. Faz isso, Senhor, na vida do teu servo e da tua serva. Ah, Senhor, usa pessoas que olhem para nós com olhar de graça e misericórdia. Que alguém olhe, Senhor, para o teu servo e para a tua serva com esse olhar. Que use palavras mansas e suaves para tratar teu servo e a tua serva, que já tem ouvido palavras tão duras, ou dito coisas tão duras para si mesmo. Mas, Senhor, levanta-nos, dá-nos o ministério do consolo, do exercício da misericórdia. Ah, Senhor, ajuda o teu filho e a tua filha, fortalece. E agora, Senhor, eu te peço, ergue, Senhor, a nossa fé, levanta a nossa fé, para olhar para o alto, não esperando a chuva da bênção, mas esperando o abençoador, vindo buscar a tua igreja, e nós fazemos parte desse dia lindo e maravilhoso, para estarmos para sempre contigo. Guarda pela tua igreja, guarda pelo teu povo, guarda pelo teu servo. É a nossa oração, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe minhas promessas, meus planos, minhas versões. Tentei subir sozinho, tropeçando em minhas razões. Carrego culpa antiga, tão pesada em minhas mãos, até sentir teu toque, desarmando meu coração. Tua graça me achou na escuridão, me tomou pela mão, me pôs de pé. Tua cruz desfez o peso, a acusação. Só tu, Jesus, podes me salvar. Só tu, Jesus, podes me salvar. Não há medalha humana que compre o teu perdão. Minhas obras são trapos diante da perfeição, mas o teu sangue clama mais alto que a minha dor, e o Espírito me mostra quem eu sou em teu amor. Me achou na escuridão, me tomou pela mão, me pôs de pé. Tua cruz
desfez o peso, a acusação. Só tu, Jesus, podes me salvar. Só tu, Jesus, podes me salvar. Quando falha a minha força e eu não sei mais orar, Ele geme em meu silêncio e me ajuda a confiar. Se a lei me pede tudo e eu não posso entregar, tua obra está completa, nada há pra acrescentar. Tua graça me achou na escuridão, me tomou pela mão, me pôs de pé. Tua cruz desfez o peso, a acusação. Só tu, Jesus, podes me salvar. Só tu, Jesus, podes me salvar. Só tu, Jesus, podes me salvar.